Será que você sente que foi esquecido? Como se todo mundo seguisse a vida? Como se as respostas chegassem para os outros? Como se as portas se abrissem para outras pessoas? Mas para você tudo parecesse parado. Talvez você tenha olhado para o céu e pensado em silêncio. Senhor, será que o meu nome ainda está diante de ti? Será que o Senhor ainda se lembra de mim? Será que minha oração chegou até o teu coração? Escute isso com fé. Deus não esqueceu o seu nome. Deus não esqueceu a sua história. Deus não esqueceu o caminho que você percorreu até aqui. Deus viu cada lágrima que ninguém viu. Deus ouviu cada pedido que você não teve coragem de contar. Deus percebeu cada vez que você tentou ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Esta oração chegou até você hoje para lembrar uma verdade. Você pode ter sido ignorado por pessoas, mas não foi ignorado por Deus. Você pode ter sido deixado de lado em alguns lugares, mas não saiu do olhar do Pai. Você pode ter se sentido invisível, mas o céu conhece o seu nome. Talvez você esteja vivendo uma fase em que parece que ninguém percebe sua luta. Ninguém entende o seu cansaço. Ninguém sabe o peso que você carrega. Ninguém imagina o quanto você pediu a Deus por uma resposta. Mas Deus sabe. Deus sabe onde dói. Deus sabe o que você perdeu. Deus sabe o que você espera. Deus sabe o que está apertando o seu coração neste momento. E hoje, vamos rezar colocando o seu nome diante do Senhor. Não como quem precisa convencer Deus a olhar, mas como quem descansa na certeza de que Ele nunca deixou de olhar. Respire fundo agora, solte devagar e diga dentro do coração: Senhor, o meu nome está nas Tuas mãos, a minha vida está nas Tuas mãos, a minha história não foi esquecida. Antes de começarmos, escreva nos comentários com fé: Deus não esqueceu o meu nome. Escreva como uma declaração, como quem se levanta por dentro. Como quem decide não acreditar mais na voz que diz que você foi esquecido. Escreva: Deus não esqueceu o meu nome. E se você puder, deixe também uma palavra sobre a área da sua vida onde você precisa ser lembrado por Deus hoje. Família, saúde, trabalho, finanças, cura, paz, resposta, filhos, casa, decisão. Deus conhece os detalhes. E eu quero te pedir algo muito importante, com todo o coração. Se esta oração chegou até você hoje, não vá embora sem fazer parte desta missão de fé. Se você está ouvindo esta oração pela televisão, pelo celular, pelo computador ou por qualquer aparelho, inscreva-se agora neste canal e ative o sininho. Eu te peço isso não como propaganda, eu te peço como parte de uma missão espiritual. Porque aqui nós publicamos orações todos os dias. E todos os dias existe alguém se sentindo esquecido. Alguém que acha que ficou para trás. Alguém que precisa ouvir que Deus ainda sabe o seu nome. Alguém que está quase desistindo de esperar uma resposta. Talvez a próxima oração seja exatamente a palavra que Deus quer colocar no seu coração em um momento difícil. A sua inscrição fortalece esta missão de fé. O sininho ajuda você a não perder a oração diária. E o seu like ajuda esta oração a alcançar mais vidas. Deixe o seu like agora. Esse gesto simples pode fazer esta oração chegar a uma pessoa que está se sentindo invisível. Alguém que sorri por fora, mas por dentro pensa que Deus se esqueceu dela. Compartilhe esta oração com alguém especial. Talvez Deus use o seu compartilhamento para lembrar a uma pessoa que ela ainda está no coração do Pai. Agora, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, eu me coloco diante de Ti neste momento, com tudo o que sou, com minha história, com minhas marcas, com minhas esperas, com minhas perguntas, com meus silêncios, com meus medos.
com a parte de mim que às vezes se sente esquecida. Eu venho diante de ti porque preciso lembrar. O Senhor conhece o meu nome. O Senhor conhece a minha vida. O Senhor conhece a minha casa. O Senhor conhece minhas lutas. O Senhor conhece o que eu carrego sem contar para ninguém. Pai amado, quando eu me sentir invisível, lembra-me que o Senhor me vê. Quando eu me sentir deixado para trás, lembra-me que o Senhor conhece meu tempo. Quando eu pensar que minha oração não foi ouvida, lembra-me que nenhuma oração sincera se perde diante de ti. Quando eu achar que todos se esqueceram de mim, lembra-me que o meu nome está escrito no teu coração. Senhor, toca hoje a parte de mim que se sente esquecida. Toca a ferida da rejeição. Toca a dor da espera. Toca a tristeza de não ser compreendido. Toca o cansaço de lutar em silêncio. Toca a sensação de que nada muda. Toca o medo de que minha vez nunca chegue. Jesus amado, eu te peço, olha para mim com misericórdia. Olha para minha casa. Olha para minha família. Olha para minhas necessidades. Olha para os pedidos que carrego. Olha para aquilo que eu já nem sei explicar. E faz meu coração descansar na certeza de que o Senhor não me esqueceu. Permaneça comigo. A oração continua. Deus ainda vai tocar a história que você pensou que tinha sido esquecida. Deus ainda vai tocar a história que você pensou que tinha sido esquecida. Porque o Senhor não olha para você como as pessoas olham. As pessoas veem apenas uma parte. Deus vê tudo. As pessoas veem o que você mostra. Deus vê o que você esconde. As pessoas escutam suas palavras. Deus escuta também o seu silêncio. As pessoas podem se esquecer, podem se afastar, podem não entender, podem não perceber, mas Deus permanece. Senhor meu Deus, eu continuo diante de ti. E nesta oração eu quero entregar a dor de me sentir esquecido, a dor de esperar e não ver resposta, a dor de olhar para a vida dos outros e sentir que tudo anda enquanto a minha história parece parada, a dor de ver portas se abrindo para outras pessoas enquanto eu continuo batendo em portas fechadas, a dor de sorrir e dizer que está tudo bem, quando por dentro eu estou perguntando: Senhor, e eu? Quando será a minha vez? Pai amado, perdoa-me pelas vezes em que eu pensei que o Senhor tinha se esquecido de mim. Perdoa-me pelas vezes em que a demora feriu minha fé. Perdoa-me pelas vezes em que eu confundi silêncio com abandono. Perdoa-me pelas vezes em que eu olhei mais para a espera do que para a tua presença. Hoje eu quero voltar a confiar, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver tudo resolvido, mesmo sem saber quando a resposta virá. Eu quero confiar, porque o Senhor não esquece seus filhos. O Senhor não esquece quem chora em silêncio. O Senhor não esquece quem ora sem ser visto. O Senhor não esquece quem continua tentando mesmo cansado. Jesus amado, toca o meu nome. Toca a minha história. Toca aquilo que parece parado. Toca aquilo que parece atrasado. Toca aquilo que eu pensei que nunca mais mudaria. Toca a área da minha vida onde eu mais preciso ver tua mão. Se for na minha família, toca minha família. Se for na minha saúde, toca minha saúde. Se for no meu trabalho, toca meu trabalho. Se for nas minhas finanças, toca minhas finanças. Se for na minha vida espiritual, reacende minha fé. Se for no meu coração, cura o que ficou ferido. Senhor, eu te peço, não permitas que eu acredite na mentira de que fui esquecido. Não permitas que a comparação destrua minha paz. Não permitas que a demora me faça desistir. Não permitas que o cansaço apague minha esperança. Não permitas que a tristeza me convença de que minha história acabou. Porque se o Senhor ainda está comigo, ainda existe caminho, ainda existe resposta.
Ainda existe livramento. Ainda existe cura. Ainda existe recomeço. Ainda existe uma graça sendo preparada. Pai amado, eu coloco o meu nome diante de Ti. Coloco o meu nome no altar da Tua misericórdia. Coloco minha casa, minha família, minhas dores, minhas necessidades, meus pedidos, minhas lágrimas, meus medos, meus planos e meus sonhos, tudo diante de Ti. E peço, lembra-me do Teu amor. Lembra-me da Tua fidelidade. Lembra-me de que eu não estou sozinho. Lembra-me de que o Senhor sabe exatamente onde eu estou, mesmo quando ninguém sabe, mesmo quando ninguém pergunta, mesmo quando ninguém percebe. Jesus, se eu fui esquecido por pessoas, cura essa ferida. Se eu fui deixado de lado, restaura meu valor. Se eu fui ignorado, lembra-me de que sou visto por Deus. Se eu fui rejeitado, abraça meu coração. Se eu fiquei esperando reconhecimento, ensina-me a descansar no Teu olhar. Porque o Teu olhar vale mais do que qualquer aprovação humana. Agora, meu irmão, minha irmã, respire com calma. Coloque seu nome diante de Deus. Imagine o Senhor olhando para você com amor, não com cobrança, não com distância, mas com ternura de Pai. E diga no silêncio do coração: Senhor, eu sei que o Senhor não se esqueceu de mim. Eu sei que o meu nome está diante de Ti. Eu sei que minha história ainda está nas Tuas mãos. Escreva nos comentários com fé: Deus sabe o meu nome e conhece a minha história. Escreva como uma declaração sobre a sua vida. E se esta oração está tocando o seu coração, deixe o seu like agora. O seu like ajuda esta oração a chegar a alguém que está se sentindo esquecido e precisa ser lembrado do amor de Deus. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui nós publicamos orações todos os dias. E talvez a próxima oração seja exatamente a resposta que Deus quer colocar no seu coração. Permaneça comigo. A oração continua. Deus ainda está escrevendo uma resposta sobre a história que parecia parada. Deus ainda está escrevendo uma resposta sobre a história que parecia parada. E talvez você precise ouvir isso hoje. Parado para você não significa parado para Deus. Silêncio para você não significa ausência de Deus. Demora para você não significa esquecimento do céu. Existem respostas que Deus prepara em segredo, caminhos que Ele abre sem fazer barulho, livramentos que Ele realiza antes que você perceba, encontros que Ele organiza enquanto você pensa que nada está acontecendo. Por isso, não entregue sua fé ao desânimo. Senhor meu Deus, eu Te entrego agora a parte da minha história que parece parada. Entrego o que não anda, o que não muda, o que não se resolve, o que me faz esperar mais do que eu gostaria. Entrego as portas que ainda não abriram, as respostas que ainda não chegaram, os pedidos que ainda estão em silêncio, as promessas que ainda não floresceram, as áreas da minha vida em que eu olho e penso: Senhor, será que ainda vai acontecer? Pai amado, toca minha impaciência, toca minha ansiedade, toca minha pressa, toca a parte de mim que quer entender tudo antes de confiar. Toca a parte de mim que se cansa quando não vê resultados. Toca a parte de mim que compara minha vida com a vida dos outros e pensa que ficou para trás. Não permitas que a comparação roube minha paz. Não permitas que a demora apague minha esperança. Não permitas que eu abandone a fé só porque a resposta ainda não chegou. Jesus amado, se existe algo sendo preparado em silêncio, prepara também o meu coração. Se existe uma porta que será aberta, prepara-me para entrar por ela com sabedoria. Se existe uma resposta que virá no tempo certo, prepara-me para recebê-la sem medo. Se existe algo que o Senhor está fechando para me proteger, dá-me humildade para aceitar. Se existe uma espera que está formando minha alma, dá-me força
para não desistir no meio do processo. Senhor, eu creio que o meu nome não foi esquecido. Eu creio que minha história ainda está diante de Ti. Eu creio que minha oração chegou ao Teu coração. Eu creio que o Senhor sabe onde eu estou, sabe o que eu preciso, sabe o que eu carrego e sabe o momento certo de agir. Mesmo que eu não veja tudo, eu escolho confiar. Mesmo que eu não entenda tudo, eu escolho permanecer. Mesmo que minha alma esteja cansada, eu escolho acreditar que Deus ainda escreve respostas onde eu só vejo silêncio. Pai, visita hoje quem está se sentindo atrasado na vida. Quem olha para os outros e pensa que todos avançaram, menos ele. Quem sente que perdeu tempo. Quem sente que ficou esquecido. Quem carrega uma promessa no coração, mas já não sabe se deve esperar. Visita essa pessoa agora. Toca esse coração. Mostra que o teu tempo não é atraso. Mostra que a tua mão continua conduzindo. Mostra que ninguém está fora do teu alcance. Senhor Jesus, eu te entrego o meu futuro. Entrego o que ainda não aconteceu. Entrego o que eu sonho. Entrego o que eu temo. Entrego o que eu espero. Entrego os próximos dias, as próximas decisões, as próximas portas e as próximas respostas. Que eu não caminhe guiado pelo medo, mas pela tua paz. Que eu não tome decisões no desespero. Que eu não force caminhos que o Senhor não abriu. Que eu não feche meu coração por causa de uma espera difícil. Agora, meu irmão, minha irmã, coloque diante de Deus a área da sua vida que parece parada. Talvez seja sua vida profissional, talvez sua família, talvez sua vida financeira, talvez sua saúde, talvez uma resposta que você espera há muito tempo. Entregue, respire e diga com fé: Senhor, eu confio que o meu nome não foi esquecido. Escreva nos comentários: Deus está escrevendo uma resposta sobre a minha história. Deixe também uma palavra sobre aquilo que você entrega hoje. Família, trabalho, saúde, finanças, cura, resposta, casa, filhos, paz ou direção. E se esta oração está falando com você, deixe o seu like agora. O seu like pode levar esta oração a alguém que está se sentindo esquecido e precisa lembrar que Deus ainda sabe o seu nome. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui nós publicamos orações todos os dias, e talvez a próxima oração seja exatamente a palavra que Deus quer colocar no seu coração. Permaneça comigo. A oração continua. Deus ainda vai tocar o lugar onde você pensou que ninguém via sua dor. Deus ainda vai tocar o lugar onde você pensou que ninguém via sua dor. Porque existem dores que não aparecem no rosto, mas pesam na alma. Existem lutas que ninguém aplaude, ninguém pergunta, ninguém entende. Mas Deus viu. Deus viu quando você continuou mesmo cansado. Deus viu quando você chorou escondido. Deus viu quando você pediu força em silêncio e levantou mesmo sem vontade. Senhor meu Deus, toca hoje essa dor escondida. Toca a parte de mim que aprendeu a sofrer calada. Toca o lugar onde me senti esquecido, deixado de lado e sem resposta. Não permitas que essa dor me faça duvidar do teu amor. Não permitas que eu pense que minha vida saiu do teu cuidado. O Senhor sabe meu nome. O Senhor conhece minha história. O Senhor viu tudo. Jesus amado, se ninguém percebeu minha luta, o Senhor percebeu. Se ninguém entendeu meu silêncio, o Senhor entendeu. Se ninguém viu minhas lágrimas, o Senhor recolheu cada uma. Por isso, eu entrego agora minha dor escondida nas tuas mãos. Cura o que ficou ferido. Fortalece o que ficou fraco. Acalma o que ficou inquieto. Devolve paz ao meu coração. Agora, meu irmão, minha irmã, diga com fé: Deus vê a minha dor e não se esqueceu de mim. Escreva nos comentários: Deus sabe o meu nome. Deixe o seu like para que esta oração chegue a alguém que também se sente invisível.
Inscreva-se no canal e ative o sininho. A oração continua. Deus ainda vai levantar você no lugar onde a espera mais doeu. Deus ainda vai levantar você no lugar onde a espera mais doeu. Porque a espera pode cansar o coração, pode enfraquecer a esperança, pode fazer você olhar para o céu e perguntar: Senhor, até quando? Mas a espera não significa que Deus se esqueceu. A demora não significa que Ele deixou de amar você. O silêncio não significa que o céu fechou os ouvidos para a sua oração. Às vezes, enquanto você espera uma resposta, Deus está formando dentro de você uma fé mais profunda, uma paz mais firme e uma força que você nem sabia que ainda podia nascer. Senhor meu Deus, eu te entrego a espera que mais doeu em mim. Entrego aquilo que eu pedi tantas vezes e ainda não vi acontecer. Entrego a porta que ainda não abriu. Entrego a resposta que ainda não chegou. Entrego o sonho que parece distante. Entrego a área da minha vida onde eu me senti esquecido, atrasado, parado ou deixado para depois. Eu entrego tudo nas tuas mãos, porque eu não quero mais transformar minha espera em desespero. Pai amado, sustenta meu coração enquanto eu espero. Não permitas que eu perca a fé no meio do caminho. Não permitas que eu desista perto da resposta. Não permitas que eu me compare com outras pessoas e pense que minha vida ficou para trás. Cada história tem um tempo. Cada semente tem uma estação. Cada promessa tem um processo. E eu creio que o Senhor sabe exatamente o momento certo de agir. Jesus amado, se a espera me feriu, cura-me. Se a demora me deixou inseguro, fortalece-me. Se o silêncio me assustou, consola-me. Se eu comecei a pensar que o Senhor se esqueceu de mim, lembra-me agora que o meu nome continua diante de ti. Lembra-me que o Senhor vê minha casa, minha família, minha saúde, meu trabalho, minhas finanças, minhas lágrimas e minhas decisões. Nada do que eu vivo está escondido do teu olhar. Senhor, levanta-me no lugar onde eu quase caí. Levanta-me no lugar onde a esperança ficou fraca. Levanta-me no lugar onde eu pensei que não conseguiria continuar. Levanta-me no lugar onde eu fiquei cansado de esperar. Levanta-me com tua paz. Levanta-me com tua presença. Levanta-me com tua palavra. Levanta-me com a certeza de que ainda existe cuidado, ainda existe resposta, ainda existe caminho, ainda existe providência. Eu declaro com fé: Deus não esqueceu o meu nome. Deus não esqueceu minha oração. Deus não esqueceu minha história. Deus não esqueceu aquilo que eu pedi em silêncio. Deus não esqueceu aquilo que me fez chorar. Deus não esqueceu os dias em que eu continuei mesmo sem forças. O Pai sabe de tudo. O Pai vê tudo. O Pai sustenta tudo. Agora, meu irmão, minha irmã, respire com calma. Coloque nas mãos de Deus a espera que mais tem pesado no seu coração. Diga em silêncio: Senhor, eu confio no teu tempo. Senhor, eu confio no teu cuidado. Senhor, eu confio que o meu nome não foi esquecido. Escreva nos comentários: Deus vai me levantar no tempo certo. Escreva também uma palavra sobre sua espera: família, saúde, trabalho, finanças, cura, filhos, resposta, casa, paz ou direção. E se esta oração está tocando o seu coração, deixe o seu like agora. Esse gesto simples ajuda esta oração a chegar a alguém que está cansado de esperar e precisa lembrar que Deus ainda sabe o seu nome. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui nós publicamos orações todos os dias. E talvez a próxima oração seja exatamente a resposta que Deus quer colocar no seu coração em um momento difícil. Compartilhe esta oração com alguém que precisa ser levantado por Deus hoje. Permaneça comigo. A oração continua. Deus ainda vai mostrar que a sua história não terminou no silêncio.
Deus ainda vai mostrar que a sua história não terminou no silêncio. Talvez você tenha esperado tanto que começou a pensar que nada mais mudaria. Talvez você tenha orado tantas vezes que já não sabia mais se devia continuar pedindo. Talvez você tenha sentido que seu nome ficou perdido no meio de tantas vozes, tantos pedidos, tantas dores. Mas hoje esta oração veio para lembrar. Deus sabe o seu nome. Deus conhece a sua história. Deus não se esqueceu de você. Senhor meu Deus, nesta parte final da oração, eu coloco novamente minha vida diante de Ti. Coloco meu nome, minha casa, minha família, minha saúde, meu trabalho, minhas finanças, minhas decisões, meus medos e minhas esperas. Coloco diante de Ti tudo aquilo que parecia esquecido, tudo aquilo que parecia parado, tudo aquilo que eu já não sabia mais como entregar. Recebe, Senhor, a minha história inteira. Pai amado, cura em mim a sensação de abandono, cura a ferida de me sentir invisível, cura a dor de ter sido deixado de lado, cura o cansaço de esperar por respostas que ainda não chegaram, cura a parte de mim que quase acreditou que o Senhor tinha se esquecido. Hoje eu renuncio a essa mentira. Eu declaro com fé: o meu nome está diante de Deus. Jesus amado, toca o lugar onde o silêncio mais me machucou. Toca a espera que me cansou. Toca a porta que ainda não abriu. Toca a resposta que ainda não veio. Toca a oração que eu fiz chorando. Toca a parte da minha alma que ficou fraca de tanto esperar. E coloca sobre mim uma paz nova, uma força nova, uma esperança nova. Se a resposta vier hoje, dá-me sabedoria para receber. Se ela ainda demorar, dá-me paciência para esperar. Se vier diferente do que imaginei, dá-me discernimento para reconhecer tua mão. Se o Senhor estiver me livrando de algo que eu não vejo, dá-me humildade para confiar. Eu não quero medir o teu amor pela velocidade da resposta. Eu quero descansar na certeza de que o Senhor é fiel. Agora eu entrego minha história, entrego minha espera, entrego meu futuro, entrego minhas lágrimas, entrego meus planos, entrego tudo nas tuas mãos e recebo tua paz. Porque mesmo quando ninguém percebe, Deus vê. Mesmo quando ninguém pergunta, Deus sabe. Mesmo quando ninguém lembra, Deus não esquece. Eu declaro com fé: Deus não esqueceu o meu nome. Deus não esqueceu minha casa. Deus não esqueceu minha família. Deus não esqueceu minha oração. Deus não esqueceu minhas lágrimas. Deus não esqueceu o que eu pedi em silêncio. Deus está trabalhando na minha história, mesmo quando eu ainda não vejo. Amém. Amém. E amém. Se você rezou comigo até aqui, escreva nos comentários: Deus não esqueceu o meu nome. Escreva também: minha história está nas mãos de Deus. Deixe sua intenção nos comentários. Pode ser por família, saúde, trabalho, finanças, cura, filhos, resposta, casa, paz ou direção. Deus conhece os detalhes. E eu quero te pedir, com todo o coração, se esta oração tocou a sua alma, inscreva-se agora neste canal e ative o sininho. Aqui nós publicamos orações todos os dias. E talvez a próxima oração seja exatamente a resposta que Deus quer colocar no seu coração em um momento difícil. A sua inscrição fortalece esta missão de fé. O sininho ajuda você a não perder a oração diária. E o seu like ajuda esta oração a alcançar mais vidas. Deixe o seu like neste vídeo. Esse gesto simples pode fazer esta oração chegar a alguém que se sente esquecido, invisível, cansado e sem forças para continuar esperando. Compartilhe esta oração com alguém especial. Talvez Deus use o seu compartilhamento para lembrar a uma pessoa que ela ainda está no coração do Pai. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus levante seu coração. Que Deus toque sua história. Que Deus abra caminhos no tempo certo. E que a partir de hoje,
Você nunca mais se esqueça desta verdade. Pessoas podem esquecer, o mundo pode ignorar, mas Deus sabe o seu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.